Falando ainda sobre a eleição, e como eu sempre falo que rei posto é rei morto, que é rei morto, perdão, rei posto, perdão, hoje no PSD, o deputado Marcelo Ramos fez um duro discurso na Câmara, falando justamente sobre essa migração, né? Falando sobre como é que o poder ele muda de mãos, né? E que o presidente Jair Bolsonaro não tem que ficar chorando pelos cantos, né? E que ele precisa agir como presidente da República e respeitar o processo democrático. Coloca o Marcelo Ramos na tela, por gentileza, Freitas. É tão angustiante assistir a conduta patética, ridícula, de agora a pouco do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que convocou uma coletiva para dizer que o PL não reconhece o resultado eleitoral. Quem é esse homem que um dia eu respeitei, que um dia eu conheci em Brasília como um homem de palavra, como um homem que tinha a confiança das pessoas e o respeito das instituições, para dizer que a vontade dele, que o capricho do presidente derrotado dele é maior do que a vontade de 60 milhões de brasileiros e brasileiras. Mas houve vícios no processo eleitoral? Não há nenhum vício demonstrado. Mas o TSE exorbitou das suas funções? Não há nenhum recurso das decisões do TSE para serem apreciados pelo Supremo Tribunal Federal? E justamente não há, porque o objetivo não é esclarecer dúvida. O objetivo é deixar dúvidas sobre o processo eleitoral e sobre a vontade da maioria do povo brasileiro. Foi uma eleição contra o mais escandaloso uso da máquina de toda a história. As vedações da lei eleitoral simplesmente não existiram. Nós demos incentivo fiscal no período de vedação. Nós aumentamos o auxílio no período de vedação. Nós aprovamos PECs absurdas no período de vedação. E ainda assim, a maioria do povo brasileiro disse não a Jair Messias Bolsonaro. Resta a ele e aos seus reconhecer a vontade dessa maioria, esperar o dia 1º de janeiro do ano que vem e partir legitimamente também para a oposição. A atitude do presidente do PL é uma atitude vergonhosa e de absurdo desrespeito à democracia, às instituições e à vontade da maioria do povo brasileiro. E ainda falando sobre composição do governo, eu vi aqui até no chat, né, uma pessoa até comentando aqui, nossa, o antagonista já está montando uma base para o governo Lula. Gente, eu não tenho poder de coisa nenhuma, eu não mando nem em casa. Eu não mando nem em casa. Mas, assim, a apuração que nós temos é que já existe uma composição, que já há uma confluência de alguns parlamentares, e por um motivo muito simples, gente. Não é, porque o Lula é melhor do que o Bolsonaro. Não, gente, é simplesmente dinheiro e apoio político, emenda parlamentar, é isso. Dentro do Congresso, e aí eu acho que é o nosso momento de educação política, temos 513 deputados. Desses 513, no máximo 40 são chamados votos de opinião. O que é o voto de opinião? É aquele camarada que vota independentemente de quem esteja no poder, sabe? Que é aquele camarada que tem o seu eleitor fiel. E aí eu tô falando de Carla Zambelli, Carlos Jordi, o Boulos agora que vai entrar, enfim, todos aqueles deputados do PSOL, enfim, são votos mais ideológicos. O restante, gente, é deputado que depende de prefeito, depende de governador, depende da emenda parlamentar para fazer a política. Então esses caras, eles vão migrar para o governo de ocasião. Quer seja Bolsonaro, quer seja Lula. Se fosse o Ciro Gomes, seria com o Ciro. Se fosse com a Simone Tebet, seria com a Simone Tebet, entende? Então, essa composição desses parlamentares mais fisiológicos, eles vão migrar aí de acordo com o governo de ocasião, e isso é um movimento que não é de hoje, não é novidade para 2023, não foi novidade em 2020, quando houve o casamento do Bolsonaro com o Centrão. Então, assim, gente, isso não é novidade, eu não sou um gênio da lâmpada, não sou um vidente, apenas reportando fatos com base na nossa realidade, tá bom? E falando em composição política, o MDB hoje anunciou que vai fazer parte da transição do governo do governo Lula, perdão, tá?
A Simone Tebet, ela vai ser, Gleisi confirma convite ao MDB para integrar a transição ao governo Lula. Amplie, por gentileza, Freitas. Isso, por favor, amplie aí. A presidente nacional do PT fez um convite ao presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, para que a legenda participe do Conselho Político da Transição. O acordo foi selado durante reunião na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. O fato é que depois desse convite, a ex-candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, ela foi anunciada como a coordenadora da área social, né, da transição do governo. Coloca aí, Freitas, por gentileza. Isso, muito bem. Geraldo Alckmin, vice-presidente, anunciou que a senadora Simone Tebet será responsável pela área de desenvolvimento social da transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula, tá? Eu gostei aqui desse comentário do Neon Paradise, né? Transição com vários cifrões, né? Segundo o Alckmin, é preciso ter uma agenda de eficiência econômica e de competitividade. Do outro lado, é preciso ter uma rede de proteção social, e isso é extremamente importante. Bastidor para você que está em casa, bastidor para você que nos acompanha nesse momento, quer seja de casa, do smartphone, da sua Smart TV ou do computador. Alguns integrantes do MDB já falam que essa sinalização do PT para trazer a Simone Tebet para cuidar da área de desenvolvimento social já seria uma espécie de teste para que a Simone assumisse um ministério, tá? Pode ser um Ministério de Desenvolvimento Social, que cuidaria ali diretamente do Bolsa Família e dos programas sociais do governo do PT. Qual é o grande dilema? É que o PT quer cuidar dessa área, tá? Então, assim, vai haver uma disputa entre PT e MDB por essa parte especificamente, tá? Já há um sentimento dentro do MDB que não vai ser fácil tomar conta exatamente disso, desses programas, porque o PT precisa de um programa para chamar de seu logo na largada, né? Então, mas o MDB fala que sim, que se o governo petista der essa área para a Simone Tebet, por exemplo, seria uma sinalização importantíssima para mostrar, tanto para o MDB quanto para outros partidos, que o PT dessa vez ele quer governar de uma forma menos hegemônica, né? Quebrando uma tradição das outras gestões do PT. O fato é que o MDB já me parece que está bem confortável, né, na função de aliado do governo do PT. Hoje à tarde eu conversei rapidamente ali com o presidente do partido, Baleia Rossi, e ele fala um pouquinho sobre essa composição com o governo Lula a partir do início do ano que vem. Presidente, como é que fica a governabilidade para 2023 da gestão Lula? Quer dizer, com o MDB chegando, com o PSD também, com a possibilidade de PSD também na base, como é que fica essa questão da governabilidade para 2023, presidente? Nós estamos fazendo esse diálogo dentro da bancada do MDB, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu vejo um espírito de colaboração muito grande, principalmente em pautas que são convergentes, como reforma tributária, o novo pacto federativo, projetos que estavam no plano de governo da Simone na área da educação, saúde, na igualdade de salários de homens e mulheres que têm a mesma currículo e tem a mesma função. São avanços que a Simone apresentou como um projeto do MDB para o Brasil, que foram incorporados no segundo turno pelo presidente Lula, e vejo um espírito muito grande de colaboração do MDB nessas pautas no Congresso. Claro que isso vai ser discutido no partido, mas essa é a síntese de hoje. Só para fechar, PEC da transição, melhor PEC ou medida provisória? Olha, essa decisão a equipe de transição precisa tomar. Eu não vejo absolutamente nenhum partido votando contra o aumento para R$600 do Bolsa Família
o aumento real do salário mínimo, até porque os dois candidatos que disputaram o segundo turno prometeram o mesmo. Portanto, eu não acredito que nós teremos dificuldade de avançar. Claro que a equipe de transição precisa definir se vai ser por crédito extraordinário ou por PEC. E só para a gente encerrar nosso bloco de transição, né? Deixa eu fazer aqui um trocadilho de quinta, né? Só para a gente fazer a transição da transição. Né? Coloca aí na tela, Freitas, por gentileza, a nossa Rosângela da Silva. Ela vai ser responsável por organizar a posse do marido em 1º de janeiro do ano que vem. O nome de Janja, como é conhecido, foi confirmado pelo PT nesta terça-feira. O nome dela ainda precisa ser confirmado nos documentos emitidos pelo Gabinete de Transição comandado por Geraldo Alckmin. Até o momento, o grupo apenas definiu sua estrutura básica e os primeiros coordenadores políticos, né? Ô, Freitas, dá pra gente colocar rapidinho, que eu esqueci, acabei passando por cima, a gente colocar aqui a nomeação do Gabinete de Transição do Alckmin, só pra gente colocar os nomes rapidinho, só pra gente informar o nosso espectador sobre os principais nomes. A nomeação aconteceu hoje à tarde. Isso, obrigado, Freitas. Nós temos aí, vários desses nomes nós já adiantamos, né, na semana passada, né, de que seriam indicados por esses partidos, tá? A novidade, de fato, foi o Antônio Brito, deputado federal do PSD, que ele foi escolhido hoje, inclusive, tem até um bastidor muito curioso sobre o Antônio Brito. A fofoca que rola lá na Câmara é que o Antônio Brito ele foi escolhido como coordenador, mas ele não sabia que ele seria coordenador. Então ele falou para alguns colegas, né? Eu sou coordenador, não sei, não estou sabendo. E, enfim, e aí desconversou sobre isso, né? Diz que ele teria uma conversa sobre isso ainda com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, tá? E Carlos Siqueira, do PSB, Daniel Tourinho, do Agir, Felipe Espírito Santo, do PROS, Gleisi Hoffmann, do PT, Guilherme Ítalo, do Avante, Jefferson Coriatec, do Solidariedade, José Luiz Pena, do PV, Juliano Medeiros, do PSOL, Luciana Santos, do PCdoB, Wesley Diógenes, da Rede e Ivone Queiroz, do PDT, tá bom?